tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Batatinha lavada, o quilo R$ 3,99. Tomate longa-vida, R$ 6,99 o quilo. Cebolinha ou couve-folha, R$ 1,99. Tá imperdível, banana Pacovão, o quilo R$ 2,99. Ovos e naves brancos grandes, 20 unidades, R$ 13,89. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais um programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, 4ª temporada do programa Funes Cultural, e é um prazer receber cada um de vocês que estão nos vendo através da TV Sol, da Brisa TV, das plataformas digitais, e você que está nos escutando também através da Rádio Tabajara. O programa Funes Cultural é uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Programa de hoje super especial, recebendo ela, eu já adianto aqui que eu sou super fã, né, da nossa entrevistada de hoje. Vai ser um bate-papo muito bacana e já adianto, né, já estou agradecendo inclusive o aceite dela para participar da edição de hoje do programa Funes Cultural. E nós vamos bater um papo hoje com a Raquel Alves, ela que é arquiteta paisagista, escritora, palestrante, ex-presidente do Instituto Rubem Alves, filha, né, de um dos maiores intelectuais brasileiros, né, o escritor Rubem Alves, e nós vamos passar um tempo aqui juntos, conversando um pouco sobre a carreira da Raquel, vamos falar sobre inclusão, vamos falar sobre o cotidiano das pessoas que necessitam, né, de um processo mais atento relacionado a esse tema que vem sendo tão discutido hoje, não só na educação, mas também no cotidiano das pessoas. Seja muito bem-vinda ao programa Funes Cultural de hoje, nossa querida Raquel Alves. Muito obrigada, vai ser um prazer enorme estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso e, em especial, eu agradeço a você por toda essa acolhida maravilhosa. Pois é, vai ser um papo bem bacana. Nascida em 10 de fevereiro de 1975, Raquel Alves é filha caçula do escritor e educador Rubem Alves, graduada e pós-graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC de Campinas.
Após 15 anos de carreira, atuando como arquiteta paisagista, a partir do falecimento do seu pai, decidiu trocar de foco profissional, assumindo por 7 anos a presidência do Instituto Rubem Alves, para disseminar e eternizar o legado de um dos mais consagrados intelectuais brasileiros. A partir dessa mudança, se descobre palestrante, escritora na área da literatura infanto-juvenil, disseminando autoconhecimento, autoestima, autoconfiança como alicerces estruturais na construção de pessoas emocionalmente saudáveis e de bem com a vida. Esse tema ele é muito interessante, não é, Raquel? Principalmente falar sobre saúde mental, falar sobre aceitação. Eu cheguei até você e conheci o seu trabalho inicialmente, não por você ser filha do Rubem Alves, né, mas apareceu lá no meu Instagram um vídeo seu falando sobre bullying. E eu achei aquele vídeo extremamente forte, né, porque até então as pessoas elas estão romantizando todas as situações que envolvem a inclusão. E nesse vídeo que eu vi, salvei e vi várias vezes, inclusive nas minhas turmas de formação de professores, eu exibi também esse vídeo, você fala sobre dores, né? Você fala a partir de um lugar de fala, mas você também fala de dores relacionadas a esse processo de inclusão. Então, é a primeira pergunta que eu faço a você. Como é que você analisa hoje, no Brasil, esse processo de inclusão? Olha, eu acho essa é uma pergunta um tanto difícil de responder, porque não é uma coisa homogênea, assim, tá tudo igual, né? Para falar assim, no Brasil, como é que tá? Em primeiro lugar, eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra inclusão, porque eu tenho deficiência visual e quando eu me entendi enquanto uma pessoa com deficiência, eu comecei a me aproximar desse universo da inclusão e falei, gente, sem inclusão tem o povo que está do lado de dentro e o povo que está do lado de fora, que tem que incluir. Então, eu estou do lado de fora, eu não quero estar do lado de fora. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque a inclusão, ela se constrói muito com base naqueles que não precisam ser incluídos. E se as pessoas não precisam ser incluídas, porque elas já estão na sociedade sem as dificuldades das pessoas com deficiência, como que elas vão vestir a pele da gente? Como que elas vão sentir a dor da gente? Mas em outros lugares tem essa participação maior. E eu acho, esse assunto, se a gente for falar de racismo, homofobia, isso também é um problema de inclusão. Tudo é um problema de inclusão. Só que é tudo muito amplo e cada um tem uma demanda específica. Tomando a questão do racismo como modelo, que eu acho que está mais arraigado no pensamento da nossa sociedade, de que é um crime que não se deve, que a gente tem que é todo mundo igual. Mesmo assim, se vai um cantor negro dar um show e as pessoas pagam para ir no ingresso e vaiam xingando com conotação racista, aí eu te pergunto, aquelas pessoas, elas não sabiam que é crime que elas estão fazendo? Elas sabem. Só que elas continuam fazendo porque elas não experimentam a dor. A dor que a gente sente de não ser validado, de não ser reconhecido com o potencial que a gente tem. Não importa se a gente é uma pessoa com deficiência auditiva, se é cadeirante, deficiente visual, se é só diferente, como no meu caso, enquanto uma criança com lábio leporino. Se é negro, é tudo dor. Então, eu acho que o ser humano, ele precisa começar a validar esse mundo interno da gente, dos sentimentos,
Mas não nesse sentido de eu sou frágil, eu tenho que respeitar. Não, é que eu quero ser tratada da forma como o outro também quer. Só que, de alguma forma, parece que tem um processo que rasga e que eu posso vaiar porque não está doendo em mim. E como não está doendo em mim, nele também eu não vou sentir a dor. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que o maior desafio do problema da inclusão, assim, para equacionar, é o atitudinal, que chama, que é o das pessoas. Não é tanto tem que ter política pública, tem que ter cumprir todas as normas, tudo isso tem. Mas não adianta uma pessoa cega subir uma rampa sinalizada e quando chega no lugar não tem ninguém para ajudar ela para mostrar a direção. Ou a pessoa não sabe ajudar. Eu já passei por diversas situações nesse sentido. E, então, falta uma conexão humana, eu ainda acho. E as crianças, elas são maravilhosas. Porque quando a gente explica para as crianças, olha, eu não sou diferente, ou eu sou assim, acabou, elas falam, tá, legal, mas por quê? Aí você conversa um pouquinho e passou. A criança naturaliza. Então, eu acho que a educação já entendeu isso e está começando a dialogar sobre todas as formas de inclusão desde a primeira infância. E isso, lógico, vai levar um tempo, né? Até essas crianças de hoje virarem adultos. Mas eu acredito que, tendo a paciência, a gente vai chegar aí numa sociedade justa e equilibrada para todo mundo. É interessante o que você coloca, Raquel, porque, de fato, as crianças elas possuem uma aceitação maior. E a preço de hoje, nós percebemos, né, que os pais, muitas vezes, têm essa resistência. Né? Então, quando você tem uma criança em sala de aula com baixa visão, né, ou uma criança cega, ou uma criança que tem TEA, você percebe uma compreensão entre os seus pares. Mas, muitas vezes, os pais que vêm com aquela mentalidade competitiva, muitas vezes eles não conseguem entender nesse processo. Por isso que quando você fala em conexão humana, é interessante. Sim, e não só interessante, como eu acho fundamental, porque se eu pegar uma criança, no meu caso, com baixa visão, querer colocar, falar igual a outra que enxerga, olha, não vamos romantizar porque não é igual. Mas dentro de todas as minhas potencialidades, olha para minhas potencialidades e olha o tamanho que eu posso ser dentro daquilo que eu tenho para oferecer. E aquilo que eu tenho para oferecer não é pouco. Muito pelo contrário. Então, eu acho que aí são duas coisas. Primeiro, validar a pessoa dentro daquilo que ela tem e não ficar pensando naquilo que ela não tem. Mas valida, porque assim, qualquer profissão, gente, se você faz uma escolha, você está deixando o resto de lado. Então, uma pessoa com alguma deficiência, ela vai escolher alguma coisa adequada para ela. Então, olha para a potencialidade. Então, assim, primeiro é validar. E o segundo é dar os recursos necessários. Porque, assim, às vezes no meu caso, eu preciso de tecnologia assistiva no computador, enquanto escritora. O computador tem que falar para mim, o celular tem que falar, porque eu tenho baixa visão e enxergo pouco. A pessoa com a deficiência auditiva, que é surda total, ela tem outras questões aí de acessibilidade, o cadeirante tem outras questões. Então, assim, aquilo que ela precisa para ela ser a pessoa que ela pode ser. Forte, né? Interessante.
Raquel, você nasceu com lábio leporino e fenda palatina, e estudando um pouco sobre a tua trajetória, percebemos que apesar de todas as dificuldades e do bullying que você relata, você carrega nos teus depoimentos uma leveza, né? E isso é muito perceptível quem te segue nas tuas redes sociais. Tem uma frase que você usou que eu acho fantástica, que você diz assim: a criança não se sente diferente quando é amada. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o amor nesse contexto. Não só nesse contexto, né? Mas o amor, ele salva muita coisa. Uma pessoa com alguma diferença, então, o lábio leporino, ele não é uma deficiência, vamos deixar isso bem claro, que a gente faz o tratamento e resolve. Mas ele é uma diferença. A pessoa não sofre por ser diferente, porque não dói. Não tem dor, não tem desconforto. O que faz sofrer são os olhos das outras pessoas. O jeito de olhar pode ser muito cruel, e geralmente é. E quando a criança é amada, acolhida pela família, isso passa. Porque dentro da infância, principalmente primeira infância, até ali 6, 7 anos, o núcleo da criança é principalmente a família dela. Então, se a família dela tem um olhar manso, tem amor, a criança cresce forte. Lógico que um amor desorientado só não serve. Tem que instrumentalizar a criança. Eu estou falando a partir aí do que os meus pais fizeram comigo, de como lidar com as situações adversas. Falar, vai doer, eu sei que vai doer, mas eu não posso resolver esse problema com você. Você que tem que ir lá e resolver o seu problema, independente de você ser uma criança. Vai lá, faz o seu amigo, enfrenta o olhar dele, mas eu estou aqui. Então, você pode voltar e eu estou aqui. Então, isso é fundamental. Eu acho que até para os adultos, né? A gente saber que tem alguém que a gente pode contar, que a pessoa está do lado da gente, mas nesse mundo infantil, que as crianças têm mais medo, e que ainda, diante da dor da diferença, que é uma coisa difícil de lidar mesmo, o amor e o acolhimento, ele é fundamental. Raquel, dando continuidade a esse papo, vocês estão acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, entrevistando hoje a escritora, palestrante Raquel Alves, né? E eu disse a vocês desde o início do programa que ia ser um bate-papo muito bacana, a perspectiva que você tem sobre vida, sobre educação, sobre inclusão, né? Uma perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente tem hoje nas construções pedagógicas teóricas convencionais. Então é muito bom te escutar, Raquel. Eu queria que você falasse para o público, né, como foi deixar para trás e se você deixou para trás aquela menina que sofria bullying, né, por conta da fala, e aí de repente você se torna, não de repente, né, isso é um processo, você se torna palestrante, escritora. Então, como é que é esse seu encontro baseado nessa trajetória, Raquel? Olha, não tem como deixar para trás, porque a gente se constrói a partir daquilo que a gente vivenciou. E depois que meu pai faleceu, que eu recebi meu primeiro convite para dar palestra, eu falei, gente, e agora? Uma vida inteira sofrendo bullying por causa da minha fala, como que eu vou dar palestra? Então foi um processo
muita validação pessoal, de respirar fundo e falar, bom, vamos confiar. E eu já tinha acompanhado meu pai em muitas palestras. E nisso eu fui trocando ideia, perguntando como que era. Então, de uma forma ou de outra, eu tinha aí umas dicas dele sobre como falar. Só que o meu pai, ele era tão autêntico que a dica dele era, a gente tem que ser o que a gente é. Assim, dicas técnicas, ele tinha pouquíssimas. Então, eu olhava para mim mesma e falava, bom, então eu vou ter que ser o que eu sou. E, ironicamente, e eu digo ironicamente mesmo, eu fiz uma apresentação de slide, né, de PowerPoint, assim, super cheio de coisa, tinha 20 slides numa palestra. E o palestrante, ele se esconde atrás disso um pouco, porque um bom palestrante, ele pode não usar slide algum e sustentar a sua fala. E eu coloquei o primeiro slide e o aparelho pifou. E minha primeira palestra, com todo esse desafio aí de enfrentar, pegar toda a minha dor de ter sofrido todo o bullying por conta da minha fala, espremer ali no canal e falar, agora vai ter que sair, é um parto aqui, né? E eu falei, agora vai, né? O público está aqui. E deu tudo certo. Então, as primeiras vezes foram muito desafiadoras. Eu sofria muito, porque eu acho que é um dos processos mais difíceis que existem, é a gente se validar, é a gente se reconhecer. É mais fácil uma outra pessoa validar e reconhecer a gente, mas a gente dá valor a gente, e isso é mais difícil. Então, precisou passar por algumas vezes e eu reconhecer, está funcionando. Independente da minha fala ser um pouco diferente, então eu me faço ser comunicada, ser entendida, e então vamos seguir. Então, hoje já não esse problema, mas foi um processo de muita força e de muita construção, porque não tem como apagar tudo aquilo. A gente tem que se encorajar e se transformar a despeito do que a gente viveu. E foi assim comigo. Pois é interessante mais acompanhar essa tua trajetória, né? E queria falar um pouco agora sobre literatura infanto-juvenil, né? Sobre a sua área de escrita. Você é escritora, né, com diversos livros publicados. Naná, a tartaruga que falava com as estrelas, Quando o Galo Cantou Fora de Hora, A Dança dos Bichos, A Menina do Espelho. Enfim, eu queria que você falasse... O primeiro livro sempre é muito simbólico, né? Eu não sei se com você também foi assim, mas o primeiro livro sempre é muito simbólico. Por isso que eu queria que você falasse um pouco sobre Crisálida, a cigarra que gostava de primavera, né? Então, você falou agora há pouco sobre o tornar-se palestrante, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro livro, né, que tornou você escritora. Você sabe que eu demorei muito para sair do estágio de autora e me reconhecer como escritora, porque não dá para a gente falar, eu sou escritora e ter um livro publicado, mas eu posso dizer, eu sou autora desse livro. E demorou para eu me reconhecer enquanto escritora. Mas a Naná não, a Crisálida foi muito impactante. Porque, para começar, que as pessoas sempre falavam para mim, você tem que escrever. E eu falava, não, eu sou arquiteta.
né? Eu não gosto de escrever com meu pai, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu sempre neguei isso. E depois que meu pai faleceu, muita coisa mudou dentro de lado para cuidar do Instituto Rubem Alves. Eu tinha que fazer isso. Então, assim, isso me abriu para o universo de palestrante, me abriu para eu, de repente, ponderar e escrever um texto. E eu nem pensava em história infantil. Mas um belo domingo, naquele silêncio da manhã, que a gente está acordando, que a gente ainda está com preguiça de levantar, a história nasceu pronta. E aí eu falei, o que é isso? Uma cigarra? Ela sobe na árvore? Peraí, eu acho que eu tenho que escrever. E aí eu tomei meu café da manhã e nasceu pronta a história. E aí eu comecei a ligar para algumas pessoas. Falei, posso ler uma coisa para você? Aí eu lia. Nossa, você que escreveu, mas isso é muito bom, é maravilhoso. Aí eu ligava para a outra, a mesma coisa. Então passou aí alguns meses, a gente mandava para aceitar na hora, para publicar. Esse livro, inclusive, é o único, entre todas as minhas outras obras, que hoje foi contemplado. Isso me lisonjeia muito, né? Então, tem mais de 11 mil exemplares vendidos, agora está indo para uma outra editora, vai ganhar uma roupa nova, vamos dizer assim. Então, está nesse processo aí de transição e eu estou bem animada. Eu tô percebendo, no âmbito editorial, Raquel, um aumento da busca, né, pela literatura infanto-juvenil. Eu acho que os pais eles estão também procurando mais, principalmente por conta dos impactos dos excessivos de telas por parte das crianças e dos jovens. E eu estou vendo um crescimento, né, muito forte desse mercado da literatura infanto-juvenil. E você é uma das poucas pessoas, pelo menos a única que eu conheço, que relaciona literatura infanto-juvenil com inteligência emocional, né? E eu queria que você falasse um pouco, né, já que é uma área que você domina bem, né, qual a relação que existe entre literatura infanto-juvenil e a literatura como um todo com a inteligência emocional? Então, para mim não poderia ser diferente, porque o meu pai, quando ele soube que eu era uma criança diferente, ele decidiu começar a escrever histórias infantis para me ajudar nos desafios da minha vida. Então, essa minha forma de pensar que relaciona a inteligência emocional com a literatura não começou no estudo. Começou na minha infância, né, na minha vida, porque o meu pai apostou nisso. Os personagens contribuíram para o meu desenvolvimento humano, no sentido pessoal. O que acontece? A história, ela pode ser só uma história. Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Isso é uma frase do meu pai. Então, pode ter uma conotação de puro prazer. Mas sentir é uma coisa universal. E a criança ainda está naquela fase que um computador pode ter sentimento, a torta pode ter sentimento, a bolacha pode ter mãe e pai. Então, nesse mundo, desse imaginário da criança, onde as coisas têm alma, isso fica mais fácil de acontecer, porque o que eu sinto, o bichinho, o personagem da história sente, eu posso sentir também. Então, aquilo que acontece dentro da história pode ser transferido para a vida da criança. E é isso que o meu pai fez comigo o tempo todo.
Diante de várias situações, assim, eu tinha um desafio relevante, aparecia uma história. Eu tinha que enfrentar uma cirurgia, aparecia uma história. E aí, ó, você está vendo? Você é igual a Elefantinha. E o que aconteceu com ela? Ela operou, deu tudo certo, não doeu nada. E assim vai... a gente já, dentro de algum lugar misterioso dentro da gente, a gente sabe, porque nós somos humanos, a gente sabe que a gente sente, isso vai crescendo. Então, se eu pego uma história da Crisálida, o que uma história diz? Olha, se você ficar aqui embaixo da terra, a cigarra nasce embaixo da terra, você não vai descobrir a beleza da primavera. E se você não descobrir a beleza da primavera, você não vai descobrir aquilo que te faz feliz, você vai ficar aqui dentro da escuridão. E quando você estiver subindo o tronco, essa casca que te protege, você tira ela e deixa ela. Sem olhar para trás, porque quem olha para trás não vê o que está por vir. E a casca, quando você sair dela, você vai ficar mais leve. Daí você vai vendo uma série de simbologias que vão aparecendo. Aí chega em cima da árvore e olha, quanta coisa bonita. E ela ficou feliz e ela não quis parar de cantar. Nunca mais. Então aí você pergunta para a criança, o que é que te faz feliz? E o que você precisa fazer para ir atrás dessa coisa? Ou então, vamos falar de outra história minha, da Naná, uma tartaruga. A Naná andava devagar, e ela era pesada, que ela era uma tartaruga, mas dentro da alma dela, ela queria ser rápida, como se ela fosse um beija-flor. Então, ela tinha uma insatisfação crônica com o corpo dela e com as limitações que o corpo dela dava para ela. Até que ela fez uma amizade inusitada, que o próprio título da história já diz, e essa amizade deu um outro ponto de vista. E ela falou assim, nossa, mas a minha vida não é tão chata assim. Eu posso descobrir graça e prazer em ser do jeito que eu sou. E aí, como é que você pode transferir essa mensagem da descoberta da Naná, da tartaruga, para uma criança que tem um problema de autoaceitação? É muita coisa. Então, a história, ela vai muito além do prazer da cultura. Ela pode curar dores. Ela pode abrir margem para diálogos com a criança dentro do universo da segurança emocional e da inteligência emocional, que ela ainda não tem um repertório para entender, mas ela vai se validando dentro do mundo das personagens, da ilustração, ou da própria história. E uma coisa muito bacana que meu pai fazia, e eu acho que funcionaria se os pais continuassem fazendo, é que uma coisa é o livro, outra coisa é a história. E a história não acaba quando a gente lê a última página do livro. O livro acaba, a gente fecha. Mas a história, ela pode continuar viva. Então, você pode pegar uma caneca com uma estampa sobre que tem uma tartaruga qualquer, e a tartaruga está sorrindo. E aí fica aquela mensagem para a criança, eu posso ser feliz igual a Naná, mas ela não está mais lendo a história. Aquilo virou um símbolo, um lembrete. E isso vai trabalhando a construção emocional, a construção da inteligência emocional da criança. Essa relação ela é de fato fantástica.
E é interessante que essa percepção ela seja ampliada, né, para que os professores possam usar, né, não só os professores, mas os pais também possam usar esses recursos. Eu queria entrar, Raquel, agora num ponto, né, que é relacionado ao seu problema auditivo, né, quando você descobriu o seu problema auditivo, e você descreveu de uma maneira dura e ao mesmo tempo doce quando você resolve encarar esse problema. E aí você usou uma frase que eu achei assim de um impacto, né, fora do comum, né, porque você diz assim: os passarinhos voltaram a piar lá do alto quando você resolveu enfrentar, né, o problema auditivo. E aí você diz assim: os passarinhos voltaram a piar lá do alto das árvores e descobri sons desconhecidos como o de água fervendo, assim como de todos os eletrodomésticos, como geladeira e ar-condicionado, que julgava ser silenciosos. Descobriu-se ali um mundo novo, né, a partir do enfrentamento, né, desse problema. Sim. Não só desse problema, como do enfrentamento de estar na palestra, do enfrentamento da deficiência visual. Você vê que parece que eu ganhei na loteria ao contrário, né? Tenho deficiência auditiva, deficiência visual. Só que a minha deficiência auditiva, ela é corrigida com um aparelho. E quando você fala que eu fiz um relato muito duro, é porque é uma dor que lida com a vaidade. A minha vaidade, de falar que eu tenho 30 anos, já vou usar aparelho. Então, isso é muito duro. Mas, se não fosse, aí eu sou eternamente grata a um amigo meu que me pegou de jeito e falou: olha, você precisa, e não importa o quanto está doendo que eu estou te falando, você está ficando de fora do mundo, e você não percebe. Porque o que acontece não é de uma hora para outra que a gente perde a audição. Vai acontecendo, com o tempo. Daí a gente vai se habituando com o silêncio. Então, não vou me dando conta. E o que acontecia? Eu sentava numa mesa e conversava com as pessoas. Então, eu de fato não entendia que eu não escutava. Só que eu não escutava tudo além daquelas pessoas que estavam conversando comigo. Porque a audição, ela liga a vida com a gente em 360 graus. Então, se eu tiver que estar de frente para você, para eu te entender, te escutar, ela não está funcionando. E aí, quando eu resolvi quebrar essa minha forma de lidar com a minha vaidade, dessa vaidade boba, e entendi que é muita gente viver bem, que daí a gente fica mais leve, mais tranquilo. Aí eu falei: então eu vou botar aparelho. Mas aí, de fato, assim, não é um processo confortável. É bem desconfortável no começo mesmo, porque o cérebro da gente não está habituado com tanto barulho. Então, hoje eu já não noto mais que a água fervendo faz barulho. Não noto mais essas questões que eu relatei, porque já naturalizou. Mas no começo, eu falava: gente, a vida ela tem tanta informação, e até ouvindo música, eu gosto muito de jazz, de música erudita, eu comecei a ouvir tudo de novo, eu percebi as nuances dentro da música que eu não tinha ouvido para isso. Então, foi libertador, maravilhoso. Raquel, como é que foi? Você falou dessa questão da transição do problema auditivo, mas você
também teve um problema na visão, né? Você possui essa baixa visão. E para uma escritora, a partir disso, né, a partir da manifestação desse problema, tem que ter todo um processo de adaptação, né? Então, como é que você lida hoje com essa questão da baixa visão? Olha, isso ainda está cicatrizando, porque eu tenho glaucoma desde os 13 anos de idade, mas ele era estável. E há uns 8 anos atrás ele começou a desequilibrar e acho que ele falou, olha, chegou a sua hora, eu já te deixo cedo demais, agora vou chegar chegando. Então, assim, eu já perdi pai, já perdi mãe. E perder a visão foi infinitamente pior. Porque é um luto em vida que eu não sei se algum dia eu vou deixar de viver essa dor. A gente só vai aprendendo a viver a despeito disso, mas eu ainda lembro que eu enxergo, que eu enxergava, mas tem dias que eu não lembro, que eu estou naturalizando o fato de não enxergar e isso vai me dando mais conforto. Assim, o meu jeito de enxergar é não enxergar. E é um processo até naturalizar isso. Mas aí, dentro desse processo todo, de cicatrização emocional, vamos dizer assim, tem todo o processo da gente, eu no caso, né, aceitar adaptações, desde você não pode mais dirigir, é duro. Eu lembro de eu pendurando a chave no chaveiro e falar que foi a última vez. A partir de agora vai ser falta de juízo da minha parte se eu pegar o carro de novo. Até a gente fala, não, peraí, então se o mundo vai ser esse, eu tenho que me adaptar? Então vamos aprender. Eu achava que eu digitava bem. Eu não digitava nada bem. E querendo escrever. Porque eu achava que eu não olhava, mas a gente não percebe, a gente fica olhando o teclado, esbarrando o olho, e você tem que aprender a digitar sem enxergar nada. Então eu fui pegando dicas com gente que fez curso de datilografia quando era criança, e dicas com pessoas já com deficiência visual há muito mais tempo que eu. Então, fui juntando a orientação de um, a orientação do outro, e a minha perseverança, porque eu chorava para escrever 3 linhas, e as 3 linhas saíam erradas. Mas aí foi 5 dias. Na base da raiva, eu comecei a escrever. E hoje eu escrevo sem limite, né? Aí eu fui me adaptando, celular. Todo celular, se a gente entra lá em configurações, tem acessibilidade. Isso vem de fábrica. Então a gente ajusta a acessibilidade para melhoria de visão, ou tem o talkback que faz o celular falar. Quando meu olho está bonzinho, eu não uso talkback, eu uso só melhoria de visão, que dá alto contraste e tal. Mas se eu estou muito cansada, a minha visão piora, aí se eu já não tenho quase nada, piora, aí eu tenho que usar o talkback. No computador, eu uso um aplicativo, eu acho, chama NVDA. Então eu tenho o Windows, os programas igual todo mundo tem, e eles falam. Só que o grande X da questão é que eu tenho que esquecer o mouse. Se eu não enxergo a tela, eu vou com o cursor do mouse para onde? Daí então a gente vai aprendendo a dar todos os comandos no teclado.
abre o programa, salva, faz o que você quiser. Também isso, eu fiz uma aula com um cara que é cego já há bastante tempo, e aula remota, pelo telefone, porque o computador fala, ele escutava o que o computador falava, e eu deixava o telefone no viva voz. Então ele escutava o computador e ele ia me ensinando. Então assim, eu aprendi a mexer no Word, na internet, a mandar e-mail, e aí eu voltei a me conectar. Então hoje já tenho algumas coisas, o Windows vive mudando, fazendo atualização, e quando isso acontece, que eu conheço de comando para de funcionar, daí eu fico temporariamente dependendo da ajuda de alguém para falar, responde esse e-mail para mim. Mas cada vez mais é menos, e eu vou ficando aí com autonomia total. Que bom, né? Porque nós precisamos ainda escutá-la, né? E ler muito, né? Você ainda tem muitas histórias ainda para escrever, publicar, enfim. Raquel, você viajou muito, né, pelo Brasil acompanhando o seu pai, o escritor Rubem Alves, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né? O que é que você aprendeu com essas andanças. Foram muitas histórias, né? Tem alguma que você poderia socializar, né, conosco em relação a essas andanças pelo Brasil? Sim, eu aprendi muita coisa em diversas esferas. Se hoje eu falo de literatura infantil ligada à educação socioemocional, é porque lá naquela época que eu viajei muito com meu pai, a graduação. Ele estava ali falando e defendendo o ponto de vista, dando palestras e entrevistas, e eu acompanhando tudo por muito tempo. Então, é um aprendizado. Então, acho que naquela época ele me preparou para ser presidente do Instituto Rubem Alves durante o período que eu estive nesse papel, nessa função. E me preparou, me encorajou, mesmo sem que a gente soubesse, né, a falar sobre a educação socioemocional da forma como eu acredito. E ligar a literatura infantil com isso. Mas, independente disso, o meu pai era uma alma iluminada. Eu não tenho o que dizer. Então, assim, enquanto muitas pessoas famosas, vamos dizer assim, ficam snobs, arrogantes, o meu pai era a pessoa mais simples que eu conheci na minha vida. Então, assim, ele era de uma amplitude intelectual, de uma bagagem erudita enorme, e ao mesmo tempo de uma simplicidade humana enorme. Então, essa mistura me trouxe algumas vivências. Eu lembro de uma situação numa cidadezinha no interior da Bahia. Era bem pequena. E a gente ficou no hotel. E o meu pai era tipo assim, vai um dia, volta no outro. Então, meu pai levava uma sacolinha leve, não tinha nada. E aí, mas tinha um carregador que estava visivelmente nervoso, porque ele estava na frente de uma pessoa importante. Então, o carregador da mala do meu pai entrou no elevador muito nervoso. Meu pai percebeu. Falou assim, qual é o seu nome, companheiro? Ele falava muito essa palavra, companheiro. Qual é o seu nome, companheiro? Ele respondeu, meu nome é José. Aí meu pai bateu a mão no ombro assim. Muito prazer te conhecer, José. Pode deixar que eu levo a minha mala. Daí ele deu uma gorjeta para o cara.
Então, esse tipo de atitude humana, simples, eu lembro que eu chorei. Porque isso é validar a condição humana de eu faço as minhas coisas, eu não preciso de pedestal. Eu só estou sendo eu mesmo. E isso eu nunca vou esquecer, e isso é uma luz que me guia. Seja você mesma, a pessoa que você é. Porque ele era a pessoa que ele era. E, olha, eu falo e fico aqui emocionada, só de lembrar. Então, outra cena que eu lembro muito, isso a gente estava aqui perto, sou de Campinas, no interior de São Paulo. E a gente foi para um congresso de educação em São Paulo, na capital, né? Então a gente foi até de carro, e eu ia muito para vender os livros dele. Então eu montei ali a mesa com todos os livros, e o que aconteceu é que eu fui dar uma olhadinha. Eu estava numa espécie de antessala, eu não estava dentro do auditório. Então eu estava vendo que estava acontecendo um burburinho lá dentro, que ia começar a palestra, e já estava vazio lá. Então eu me afastei da mesa e fui olhar. A hora que eu enfiei a cara na porta, me subiu um frio na barriga. Porque tinham 2.500 pessoas naquela sala. Era muita gente. E estavam chamando meu pai, que era aquela figura pequenininha, andando até lá na frente, eu estava no fundo. E eu fiquei com frio na barriga, por ele. E aí ele subiu e cumprimentou todo mundo com o jeito doce dele de sempre, deu uma palestra. Aí a noite aconteceu, e quando a gente estava na estrada na volta, ele estava dirigindo, e eu perguntei, pai, você não fica nervoso? Porque eu fiquei nervosa. Aí ele olhou para mim e falou, Queca, ele me chamava de Queca. São pessoas como nós. Que bufetada. Que ao invés de você ficar falando, não, eu não preciso disso, eu sou seguro, eu tenho segurança, eu estudei. Não, são pessoas que nem nós. Então, se eu errar, se eu esquecer, eu confio que as pessoas são capazes de me perdoar, porque elas são pessoas que nem eu e você. Pois é impressionante, né? Eu fico muito feliz, né, em poder escutar, né, isso de você, até porque, assim, o Rubem Alves fez parte, né, da minha formação enquanto professor, né? Então eu lembro que um dos primeiros livros, né, que eu li do Rubem Alves, eu percebi que a educação poderia ser outra coisa totalmente diferente daquilo que eu acreditava que era educação, né? E eu conheci outras pessoas através do Rubem. Por exemplo, a escola que eu sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir, me levou do Rubem para o José Pacheco, né? E inclusive o Pacheco, que hoje é um grande amigo, veio aqui ao Sertão, agora há 2 anos, passou uma semana conosco aqui no Sertão, e eu conversava, né, com o Pacheco, e ele falava sobre os momentos que ele dividiu também com o Rubem, e eu ficava encantado, né, escutando essas histórias. Mas eu queria escutar de você uma coisa, Raquel, que é o seguinte: você foi protagonista, né, de um dos grandes livros, de uma das grandes histórias infantis do Brasil, é certamente uma das mais famosas. Se você for agora, você que está escutando essa entrevista, você que está acompanhando essa entrevista pela TV Sol, pela Brisa TV, ou está escutando essa entrevista pela Rádio Tabajara, se você for ao YouTube, né, e colocar lá A Menina e o Pássaro Encantado, você vai ver a quantidade de versões, a quantidade de pessoas que encenam, que contam essa história.
de formas totalmente diferenciadas. Então, A Menina e o Pássaro Encantado é uma das grandes histórias da literatura infantil no Brasil e você foi protagonista, né, dessa história, escrita pelo seu pai. E eu tenho uma curiosidade, você pode falar sobre o contexto do livro, né, claro, mas eu queria que você falasse assim, qual foi o momento, eu quero que você puxe pela memória, você lembra do momento que você entendeu que era protagonista dessa história? Eu acho que aí tem duas coisas, tá? Eu entendi que eu era protagonista no momento que meu pai contou a história para mim. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Porque a história, ela não nasceu numa situação aleatória. É a história de uma menina que tinha como melhor amigo um pássaro, e o pássaro ia viajar e ela não queria que ele fosse. E aí o pássaro começa a ensinar a menina sobre a importância da gente lidar com a saudade e respeitar o desejo do outro. Meu pai, ele, na época da ditadura militar, antes de eu nascer, assim, eu nasci no meio da ditadura, mas assim, eu estou falando de alguns anos antes. Meu pai foi para os Estados Unidos, porque ele estava sendo perseguido aqui no Brasil. Então, a vivência dele lá deixou contatos. Então, assim, ele voltou para o Brasil, eu nasci, e ele continuava sendo convidado a lecionar como professor convidado. E ele ia, passava 2, 3 meses. E, poxa, não tinha isso aqui, não tinha internet. Era carta e telefone, era caro para chuchu, então tinha que combinar o dia que ia ligar. A relação com a saudade era outra, não é o que a gente tem hoje. Então eu estava chorando, falando, não vai, papai, não vai. Pronto, pimba, nasceu a história. E ele escreveu, e aí ele leu para mim. E aquilo que eu falo de contextualizar a história, porque ela continua viva. Aí meu pai fez um calendário cheio de pássaro, com cara de menina. Então ele já foi mostrando que eu era menino o tempo todo. Eu entendi naquele momento. Mas aí tem a segunda coisa. A gente tem um repertório de vida. No meu caso, eu tenho 48 anos de repertório de vida. Eu acho que era mais ou menos essa idade que meu pai tinha quando ele escreveu essa história. Eu tinha 7 anos de repertório de vida. Então, o quanto que a criança apreende é muito menos do que um adulto apreende. Que a gente já tem, a fita da vida da gente já virou muito mais. Então, tem muitas experiências de bagagem que a gente vai aprendendo, a informação. Então, você lê uma história infantil que ela é cheia de símbolos, um adulto é capaz de pegar a mensagem até o fundo e ver o valor que aquilo tem. A criança, ela não vê isso dessa forma. Então, eu não vi. Eu entendi que eu era protagonista. Mas a partir do momento que a fita da minha vida continuou girando, que meu repertório foi aumentando, eu comecei gradativamente a ver o quanto essa história ficou grande, o quão impactante foi essa inspiração que a vivência do meu choro deu para o meu pai. E o quanto essa história continua ensinando pessoas, mas assim, das mais variadas vertentes. Tem gente que usa essa história para amizade, outros que usam para relacionamento afetivo. Já teve gente que fala assim, que história linda, Rubem, falando com meu pai, que o senhor escreveu sobre Deus. Aí meu pai falou, que história é essa? Menina, e o pássaro encantado, o pássaro não é Deus?
Então, aí é uma outra vertente, você pode imaginar. Então, essa coisa da importância do valor, isso eu fui reconhecendo gradativamente na medida que eu fui crescendo. E essa história, não sei se eu posso aproveitar aqui um momento para divulgar. Pode ficar à Ela vontade. também, assim como a Crisálida, já mudou de casa, mudou de roupagem, e ela agora está com a volta do Pássaro Encantado. Isso é uma alegria muito grande, porque meu pai escreveu A Volta do Pássaro Encantado, mas nunca foi divulgado corretamente e tal. Então, essa editora, que é a Ciranda Cultural, por meio do selo Ciranda na Escola, fez, inclusive com a mesma ilustradora, A Menina e o Pássaro Encantado, e depois A Volta do Pássaro. Então, agora, eu acredito que, além de conhecer a história, a primeira, a original, as pessoas vão ter mais oportunidade de conhecer a continuação dela, que o meu pai escreveu também. Que interessante. É até emocionante escutar você, né, no centro de todo esse processo, e como essa história ganhou multidimensões a partir do olhar, né, de cada um. O Rubem, assim, era uma figura única, né? Até como a sua análise, né, como filha, né? Mas a minha análise enquanto educador é que o Rubem era de fato uma figura única, porque não era só o pedagogo, né? Era o teólogo estava ali, né? A ligação que ele tinha com a espiritualidade. Estava ali o teólogo, estava o humanista, estava o pedagogo, estava o professor, estava o educador. Era um professor de universidade que falava sobre a educação infantil de uma maneira que encantava, né? Então, o Rubem, ele tinha esse lado acadêmico, claro, né, como um dos maiores intelectuais do país, mas ele conversava com um doutor em Harvard da mesma forma que ele encantava uma criança de 4, 5 anos de idade. Eu acho que você presenciou muitas situações assim, né? Sim, sim. Mas eu acho que tudo começa exatamente pelo ponto de partida. O que a pessoa quer? Eu vou fazer uma graduação de pedagogia porque eu quero educar. Eu não sei se exatamente se meu pai queria educar. Ele queria mostrar o gosto bom que a vida tem. Quanto é precioso viver, quanto a vida é bonita, quanto vale a pena viver. Aí, ele começou pela teologia. Que viver é um processo sagrado, vamos combinar? Não é mágico. Está vivo? A gente não é ligado em tomada nenhuma. Nós podemos construir coisas maravilhosas. Né? A gente pode fazer da Terra, desde o paraíso até o inferno. Então, ele começou pela teologia. Aí foi para a educação. E isso foi como que eu vou dizer? Foi saindo tão para fora, por meio da escrita também, das palestras. Mas se você for ver, ele foi teólogo, ele educou, ele falou, ele escreveu para ajudar a gente a viver bem, para a gente viver melhor, para a gente pensar melhor. E quer nexo maior do que transmitir isso na educação infantil? Porque as crianças, elas ainda estão fascinadas pela vida. E elas vão se afastando desse fascínio na medida que elas vão crescendo. E é isso que ele notava que estava tudo errado. Porque a gente tem que continuar fascinado pela vida, porque a vida é maravilhosa. E aí, então, ele começou a defender a educação ligada à vida do jeito que ele defendeu.
Pois é. Raquel, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu passaria o dia inteiro conversando aqui com você, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre um desafio que hoje, pelas famílias, nós temos diversos estudos que falam sobre os impactos negativos do uso excessivo de telas, e eu venho percebendo que os pais, eles vêm buscando alternativas para inserir essas crianças e esses jovens no mundo da leitura, né? Então, qual seria o seu recado, né, o seu conselho para os adultos, né, que... eu sei da visão do Rubem, né, do seu pai, porque eu li, né, muito sobre ele, mas eu queria escutar você, né, assim, do teu ponto de vista, né, assim, o que é que poderia ser feito, o que é que pode ser feito para fazer com que esses adultos possam despertar nas crianças e nos adolescentes o gosto pela leitura. Olha, em primeiro lugar, dá trabalho. Eu preciso deixar claro. Já dava trabalho antes de existir celular. Agora vai dar mais. Eu não vou ficar falando aqui sobre o impacto das telas, porque isso vai uma outra conversa inteira dessa só sobre esse assunto. Mas o fato é que os celulares, eles são hiperestimulantes. E a literatura não é. Só que, se a gente quer que as crianças cresçam ligadas a elas mesmas, para elas terem estrutura para tomar decisões difíceis, para elas enfrentarem situações adversas, para elas construir... Como você foi parar aí na rádio? É uma construção, já não cai de paraquedas. Isso é tudo um saber humano, emocional e racional. É uma construção. Então, assim, você pode perguntar para qualquer pai, daqueles mais retrógrados, eu quero que meu filho seja médico, que ele seja advogado, mas não quero que seja um médico ruim. Vai sonhar com um médico que cativa os pacientes, que deixa as pessoas felizes. Então, esse é o ponto de partida. A gente tem que ter destreza humana. E quando a gente tem destreza humana, a gente começa a fazer as nossas escolhas de uma forma melhor. Então, quando a gente coloca a criança na frente do livro, ou melhor, quando coloca a criança na frente do celular, e hoje o celular... Isso aqui que a gente está fazendo está cada vez mais raro. Que é um bate-papo longo, tem o quê? 40 minutos? Então, tem que ficar concentrado 40 minutos. Isso cansa. Então, o YouTube já tem o short, o TikTok nem se fala, né? O Instagram tem o Reels, é tudo curto. Não dá tempo nem de desenvolver linha de raciocínio. É conclusão. E aí o que acontece? A criança não tem tempo dela se conectar com ela. Então, como que ele vai saber tomar uma decisão que seja fiel a ela? Se ela está sempre conectada com o outro, que é hiperestimulante, porque está fora dela. O livro obriga a criança a se recolher nela e prestar atenção. Isso é fundamental. Então, assim, tem a hora boa. Porque se você quer preservar o sono, a qualidade do sono das crianças, tem que parar com as telas, desligar pelo menos 1 hora antes de dormir. Parar com esse estímulo. E aí, então, vamos ler. Só que aqui eu vou entrar com uma coisa. Eu reparti meu pai com o mundo. Eu sabia que os meus colegas de escola tinham os pais com eles todas as noites, eu não tinha.
mas eu nunca tive um sentimento de vazio. Porque quando ele estava em casa, era meia hora, 40 minutos, ele estava inteiro comigo. E era a hora que ele chegava, tomava a sopa dele e eu já estava pronta para ir para a cama. Vamos continuar lendo o livro? Vamos. Então ele sentava no chão, do lado da minha cama, e eu deitava na cama. Então ele ficava com a altura da cabeça e na altura da minha. E começava a ler. Até eu dormir. No dia seguinte repetia. Ia falar, até onde você lembra? Então vamos lá. Daí, conversa sobre a história. Então, esse momento sagrado antes do sono, ele é tão importante para seduzir as crianças para a leitura por vários aspectos. Primeiro, porque a criança quer o pai, ela quer a mãe, ela quer essa responsabilidade. Então ela está tendo. Ela não vai dar muito trabalho para isso. Segundo, tem coisa mais chata que a gente ficar escutando uma pessoa que vai tocar um instrumento e a pessoa fica errando? É horrível. É a mesma coisa no processo da leitura. A criança não tem influência. Então a criança ela vai lendo picadinho. Para ela é chato, que não está automático. O adulto tem que ler para a criança, porque o adulto tem a fluência, ele tem a música. É diferente eu falar assim, a menina e o pássaro encantado. É assim que a criança lê. Aí fala assim, a menina e o pássaro encantado. Era uma vez uma menina que tinha como seu melhor amigo um pássaro. Então, a história ela tem uma música, ela tem que fluir. E aí, quando a gente seduz a criança, lendo para ela, porque você tem que ler, aí a criança vai tomar a iniciativa dela querer ler. E acontece isso, porque o pai pode cansar, e a criança fala, não, mas vamos mais um pouco. Daí o pai fala, agora lê você. Então, esse é um ponto fundamental, é o segundo ponto. E o terceiro, essa conexão que nem sempre a gente faz. Que o livro ele pode ter apenas o papel lúdico de dar prazer. Já é maravilhoso. A gente está deitado na cama, mas a gente viaja para vários lugares. Mas quando a história ela de alguma forma se conecta com alguma dor da criança, algum desafio da criança. Isso também liga, então a criança fala, lê de novo. Então vamos conversar. Aí a criança ela dá também um outro valor para a história. Só que não adianta fazer isso uma noite e abandonar na noite seguinte. Tem que fazer sempre. Por isso que eu falei, dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas aí eu resgato uma crônica que o meu pai escreveu no jornal Correio Popular, que era um jornal aqui de Campinas, que ele falou que ele viu uma cena triste. Ele estava andando num parquinho, num playground, e ele viu o pai empurrando o filho no balanço. Com uma mão, ele segurava o jornal que ele estava lendo, com a outra mão, ele empurrava o balanço. Ele não estava ali conectado com o filho, só estava empurrando o balanço. Dá trabalho. Dá vontade de pegar o celular, de falar, deixa eu te ligar um pouco também. Só que aí meu pai conclui. Em pouco tempo, aquele pai vai ter as duas mãos para o jornal, porque a criança não vai estar mais no balanço.
Então, dá trabalho, mas no momento é o agora. Tem que fazer o agora. E, acima de tudo, eu acho que os pais têm que lembrar que eles são educadores ocultos. O que eu quero dizer com isso? Esse é o nome correto. Quando vai para a escola, a criança ela sabe que ela está no espaço de aprender. Quando ela está dentro de casa, ela já desliga. Só que nós, adultos, estamos o tempo todo educando, mesmo que a gente não se dê conta, porque nós somos a referência. Da nossa forma de se relacionar com o outro, de dialogar com o outro, é a forma que a criança vai aprendendo. E se eu falo para a criança, tem que ler livro, mas eu não leio, eu vivo com o celular na mão, você está ensinando para a criança que você pode mentir, que você pode ser contraditório. Então você tem que mostrar para a criança que você acredita que ler um livro é bom. E isso está muito raro hoje em dia. E lendo, a gente tem muito pai querendo que os filhos leiam, só que os pais não leem. E é complicado assim, não é? Eu quero agradecer muito, Raquel, pela sua disponibilidade, né? Nós vínhamos conversando já sobre a possibilidade dessa entrevista. Dizer que estamos muito felizes aqui por você ter partilhado um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Nós estamos na cidade de Patos, aqui no sertão da Paraíba, bem no meio do estado, terceira maior cidade do estado, e foi uma alegria, né, escutá-la e dizer que as portas estão abertas para que você possa fazer as suas considerações finais, e eu já, de antemão, já agradeço a tua disponibilidade. Não, eu acho que eu vou ficar por aqui falando que foi um prazer enorme essa conversa. Se alguém quiser entrar em contato comigo, vai no meu Instagram, @Raquel Alves Escritora, e lá encontra WhatsApp, e-mail, então é fácil de chegar. E eu acho que a gente tem que lembrar que vale a pena viver. E a gente tem que se mover nesse sentido, de mostrar o gosto bom que a vida tem. Eu nasci com lábio leporino, já sofri a dor de ser diferente, perdi audição, perdi visão, e parece que quanto mais perda eu tenho, mais eu me agarro à vida, porque é bom. E eu queria muito que as pessoas não precisassem sofrer tanto para elas se agarrarem à vida. Mas começa a pensar um pouquinho, que pensar tem gosto bom. Começa a sentir um pouco mais, que sentir tem gosto bom. É muito perigoso viver no piloto automático. Então eu gostaria de convidar as pessoas a essa reflexão de que viver vale a pena. E cada um que construa isso da sua forma. O meu jeito, que eu descobri, foi escrevendo para crianças. Qual será que é o jeito de cada um? Né? Cada um aí que plante as suas sementes, mas a gente tem que ter consciência que a gente não vai colher morango se a gente semear Giló. Então, se a gente quer que o mundo seja doce, tem que começar pela gente, plantando as sementes corretas. É isso. Pois é, o programa Funes Cultural chega ao fim. Entrevistamos hoje a escritora, a palestrante Raquel Alves, e quero agradecer muito você que nos acompanhou através da Brisa TV, da TV Sol, das plataformas digitais da TV Sol, YouTube, Facebook, e também nos escutou através da Rádio Tabajara.
Próxima semana estaremos juntos novamente para mais uma edição do programa Funes Cultural, parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Até mais, pessoal. Preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Arroz Fazenda 1 kg, R$ 4,99. Feijão Carioca Clebon, quilo, R$ 6,59. Óleo de soja Vila Velha 900 ml, R$ 5,79 é o menor preço. Água sanitária Tubarão 1 litro, R$ 1,65. Creme dental Even 70 gramas, R$ 1,79. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. e você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala.